Capítulo 27. As rainhas e reis surpresa. Ir não era tão simples quanto dizer que iria, é claro. Isso é imprudente, irmã, a vianda disse sombriamente, enquanto Merilili corria para se refrescar. Correu de verdade. A cinza parecia estar de olho no povo do mar antes de chegar às portas da sala de estar. Quando uma irmã da posição de Elaine dizia vá, Merilili ia. Braços cruzados e chale enrolado em volta dela para que ela parecesse muito uma sábia, a vianda estava de pé sobre Elaine em sua escrivaninha. Isso é muito imprudente. Prudente? Bridget rosnou, pés separados e punhos plantados em seus quadris. Prudente? A garota não saberia o que é prudente se isso a mordesse no nariz. Por que essa pressa? Deixe Merilili fazer o que as cinzas fazem, marcar uma conversa em alguns dias ou uma semana. Rainhas odeiam ser surpreendidas e reis desprezam isso. Acredite em mim, eu sei disso ao meu custo. Eles encontram maneiras de fazer você se arrepender. O vínculo da guardiã refletia sua raiva e frustração. Quero pegá-los de surpresa, Bridget. Pode me ajudar a descobrir o quanto eles sabem sobre mim? Fazendo uma careta, Elaine afastou a página borrada e pegou outra folha da caixa de papel de jacarandá incrustada. Seu cansaço havia desaparecido com as notícias de Merilili, mas escrever com uma mão firme e limpa parecia difícil. O texto também precisava estar certo. Esta não era para ser uma carta da filha herdeira de Andor, mas de Elaine Trakand, a Aes Sedai da Aja Verde. Eles tinham que ver o que ela queria que eles vissem. Tente colocar algum bom senso nela, Vianda, Bridget murmurou. Caso você não possa, é melhor eu ver se consigo uma maldita escolta adequada. Sem escolta, Bridget, exceto por você. Uma Aes Sedai e sua guardiã. E a Vianda, é claro. Elaine parou de escrever para sorrir para a irmã, que não sorriu de volta. Conheço sua coragem, Elaine, disse a Vianda. Admiro sua coragem. Mas até chamar de conde sabe quando ser cautelosa. Ela falou de cautela? A Vianda não saberia o que é cautela se... Bem, se isso a mordesse no nariz. Uma Aes Sedai e sua guardiã? Exclamou Bridget. Eu te disse, você não pode mais sair correndo tentando ter aventuras. Sem escolta, Elaine disse com firmeza, mergulhando a caneta para outra tentativa. Isso não é uma aventura. É apenas a maneira como deve ser feito. Erguendo as mãos, Bridget grunhiu vários palavrões, mas nada que Elaine não tivesse ouvido antes. Para sua surpresa, Melar não fez objeção a ficar para trás. Uma reunião com 4 governantes dificilmente seria tão chata quanto encontrar mercadores, mas ele pediu licença para cuidar de seus deveres, já que ela não precisava dele. Isso a satisfez. Um capitão da Guarda Real faria os fronteiriços pensarem nela como filha herdeira mais cedo do que ela queria. Sem mencionar que Melar poderia decidir zombar dela. A despreocupação do capitão Melar não foi compartilhada pelo resto de sua guarda-costas, no entanto. Uma das guardas, aparentemente, foi correndo atrás de Kazéiri, porque a alta mulher araferina entrou na sala de estar enquanto Elaine ainda escrevia, exigindo acompanhar Elaine com todas as guarda-costas. Bridget teve que mandá-la sair para preparar os seus protestos. Pela primeira vez, Bridget pareceu reconhecer o fato de que Elaine não ia ceder, saindo com Kazéiri para trocar de roupa. Bem, ela se afastou com resmungos, xingamentos, batendo a porta atrás dela com um estrondo, mas pelo menos ela se foi. Poder-se-ia ter pensado que ela ficaria feliz por uma chance de tirar aquele casaco de capitão-general, mas o vínculo poderia muito bem ter sido um eco de suas maldições. A Vianda não praguejou, mas manteve suas advertências. Tudo tinha que ser feito em um turbilhão, porém, que Elaine tinha uma desculpa para ignorá-los. Essande foi chamado e começou a arrumar as roupas adequadas, enquanto Elaine comia apressadamente sua refeição do meio-dia mais cedo. Ela não tinha mandado buscá-la, a Vianda tinha. Aparentemente,
Monaele disse que perder refeições era tão ruim quanto comer demais. A senhora Harford, informada de que teria que lidar com os vidreiros e também com as outras delegações, fez uma careta fraca ao mesmo tempo em que inclinou a cabeça em aceitação. Antes de partir, ela anunciou que havia adquirido cabras para o palácio. Elaine precisava beber leite de cabra e muito. Cariane gemeu ao saber que ensinara as chamadoras de ventos naquela noite, mas pelo menos a mulher não fez nenhum comentário sobre sua dieta. Na verdade, ela esperava estar de volta ao palácio ao anoitecer, mas também esperava estar tão cansada como se já tivesse ensinado essa lição. Vandene também não deu conselhos, não desse tipo. Elaine estudara as nações da fronteira da Praga junto com todas as outras terras como parte da sua educação e discutir as suas intenções com a verde de cabelos brancos, que conhecia bem as fronteiras, mas teria adorado levar Vandene junto. Alguém que realmente viveu nas fronteiras podia ver as nuances que lhe escapassem. Mas ela não se atreveu a fazer mais do que fazer algumas últimas perguntas apressadas enquanto Essande a vestia. Só para se assegurar de coisas que Vandene já havia lhe contado. Não que ela precisasse de segurança, percebeu. Ela se sentia tão concentrada quanto Brigitte fazendo uma reverência. Finalmente, Riane teve que ser trazida de onde ela estava, novamente tentando convencer uma ex-sultã de que ela também podia canalizar. Riane vinha fazendo aquela trama do pátio do estábulo todos os dias, desde que desceu pela primeira vez para enviar Merilili. Ela poderia abri-la no mesmo local na mata de Ibrahim sem dificuldade. Não havia mapas daquela área no palácio que fossem bons o suficiente para Merilili marcar bem as posições do acampamento, e se Elaine ou a Vienda tecessem o portal, ele podia se abrir 10 milhas ou mais longe dos acampamentos do que a pequena clareira que Riane conhecia. A neve havia parado de cair na mata de Ibrahim antes que a cinza voltasse, mas mesmo assim, 10 milhas de neve fresca poderiam significar mais 2 horas, no máximo. Elaine queria que isso fosse feito rapidamente. Velocidade. Todos tinham que se mover com velocidade. O povo do mar devia estar ciente da azáfama que envolvia o palácio, guardas correndo pelos corredores levando mensagens buscando esta ou aquela pessoa, mas Elaine se certificou de que eles não lhe dissessem nada. Supondo que Zaida decidisse acompanhá-la, ela era capaz de fazer com que uma das chamadoras de vento fizesse seu próprio portal se Elaine a recusasse. E a mestra das ondas era uma complicação a ser evitada. A mulher já se comportava como se tivesse tanto direito no palácio quanto a própria Elaine. Zaida, tentando dominar, poderia arruinar tudo tão certamente quanto Melar olhando para ela. Apressar-se se aparecia além da capacidade de Essande, mas todos os outros voaram, e quando o sol se pôs bem no alto, Elaine se viu cavalgando o coração de fogo lentamente pelas neves da mata de Ibrahim, perto o suficiente de 50 léguas ao norte de Kemnin, enquanto o ganso selvagem voava, mas apenas um passo através do portão para uma densa floresta de pinheiros altos, folhas de couro e carvalhos misturados com árvores de galhos cinzentos que haviam perdido suas folhas. Ocasionalmente, um amplo prado se abria, coberto de neve como tapetes brancos, imaculados, exceto pelas pegadas do cavalo de corrida de Merilili. Merilili tinha sido enviada na frente com a carta e Elaine, a Vienda e Brigitte seguiram depois de 1 hora para dar-lhe tempo de chegar aos fronteiriços antes delas. A estrada de Kemnin, a Nova Arbaim, ficava a alguns quilômetros a oeste. Aqui, elas poderiam estar a 1000 léguas de uma habitação humana. Para Elaine, vestir-se tão sério quanto escolher uma armadura. Seu manto era forrado de marta para aumentar o calor, mas o material era de lã verde escura, macio, mas grosso, e seu vestido de montaria era de seda verde sem adornos. É uma loira de verde, rapaz. A menos que as espadas tivessem sido desembainhadas, essa era a armadura com que uma Aes Sedai enfrentava os governantes. Sua única joia visível era um pequeno broche de âmbar em forma de tartaruga, e se alguém achava isso estranho, que achasse. Um exército de fronteiriços estava além de qualquer armadilha que um de seus rivais pudesse armar
ou mesmo Elaida. Mas aquelas 10 irmãs, 10 ou mais, poderiam ser de Elaida. Ela não se deixaria levar de volta para a Torre Branca. Podemos voltar atrás sem insistir nisso, Elaine. A Vienda, carrancuda, ainda usava suas roupas de Aiel, com o seu único colar de prata e a pesada pulseira de marfim. Seu baia atarracado era uma mão mais curta que coração de fogo, ou o cavalo esguio de Birgit, flecha, e muito mais gentil de manusear, embora ela cavalgasse com mais facilidade do que antes. Com as pernas de meias escuras expostas acima do joelho montadas em uma sela, ela realmente parecia aquecida, exceto pelo chale enrolado em sua cabeça. Ao contrário de Birgit, ela não havia cessado sua tentativa de dissuadir Elaine. Surpresa, está tudo muito bem, mas eles vão respeitá-la mais se precisarem encontrá-la no meio do caminho. Dificilmente posso abandonar Merilille, disse Elaine com mais paciência do que sentia. Talvez ela não estivesse mais cansada, mas também não se sentia particularmente fresca, nem um pouco pronta para aturar a insistência. Mas ela não queria brigar com a Vienda. Ela pode se sentir meio tola, parada ali com uma carta anunciando que eu vou se não vou. Pior, eu me sentiria uma tola. Melhor se sentir uma tola do que ser uma, Birgit murmurou meio baixinho. Sua capa escura se espalhava atrás da sua cela e sua trança intrincada pendia da abertura do capuz quase até a cintura. Puxar o capuz para cima apenas o suficiente para emoldurar seu rosto foi a única concessão que ela fez ao frio e ao vento forte, que às vezes levantava a neve recém-caída como penas. Ela não queria sua visão obscurecida. A tampa da aljava do seu arco, destinada a manter a corda do arco seca, pendia para que ela pudesse alcançar o arco rapidamente. A sugestão de que ela usasse uma espada foi anulada com tanta indignação como se Elaine tivesse pedido à Vienda para usar uma. Birgit conhecia o arco, mas alegou que poderia se esfaquear tentando sacar uma espada. Ainda assim, seu casaco verde curto teria se misturado aos bosques em outra época do ano, e por incrível que pareça, suas calças largas eram da mesma cor. Ela era uma guardiã agora, não a capitã-general da guarda da rainha, mas não estava tão satisfeita com o título quanto se poderia esperar. O vínculo carregava tanta frustração quanto alerta. Elaine suspirou, sua respiração enevoada. Vocês duas sabem o que espero conseguir aqui. Vocês sabem desde que decidi. Por que estão me tratando de repente como se eu fosse feita de vidro soprado? A dupla trocou olhares atrás dela, cada uma esperando que a outra falasse primeiro. Então silenciosamente se virou para olhar para frente, e de repente ela soube. Quando meu bebê nascer, ela disse secamente, vocês duas podem se candidatar para ser sua mãe de leite. Se seu bebê fosse menina, se me havia dito e estava perdido nas memórias embaçadas de vinho de Avienda e de bicho daquela noite. Talvez fosse melhor ter um filho primeiro, para que pudesse começar seu treinamento antes que sua irmã chegasse. No entanto, uma filha garantia a sucessão, enquanto um filho solitário seria posto de lado, e por mais que ela quisesse mais de um, nada dizia que ela teria outro filho. Que a luz lhe enviasse mais filhos de Rand, mas ela tinha que ser prática. Eu mesma não preciso de ama de leite. As bochechas bronzeadas de Avienda ficaram mais escuras de vergonha. A expressão de Birgit não mudou, mas a mesma emoção fluiu ao longo do vínculo da guardiã. Elas cavalgaram devagar, seguindo os rastros de Merilille por quase 2 horas, e Elaine estava pensando que o acampamento mais próximo deveria estar muito próximo, quando Birgit de repente apontou para a frente e disse, Xienaranos. Então guardou seu arco no estojo. Prontidão engoliu a frustração e tudo mais no vínculo. A Vienda tocou o cabo de seu canivete como se tivesse certeza de que estava ali. Esperando sobre as árvores, ao lado dos rastros de Merilille, homens e cavalos estavam tão quietos que Elaine quase os considerou como algum tipo de afloramento natural, até que ela distinguiu as estranhas cristas em seus elmos. Suas montarias não eram blindadas, como os animais pesados que Xienaranos costumavam usar, mas os próprios homens usavam armadura e cota de malha,
com espadas longas nas costas e espadas e massas penduradas em seus cintos e celas. Seus olhos escuros nunca piscaram. Um dos cavalos balançou o rabo e o movimento pareceu surpreendente. Um homem de rosto afiado, com uma voz áspera, falou enquanto Elaine e as outras duas mulheres puxavam as rédeas na frente dele. A crista em cima de seu capacete pareciam asas estreitas. O rei Eazar envia sua garantia de segurança, Elaine Sedai, e eu acrescento a minha. Sou Cain Yakota, senhor de Fal Eisen, e que a paz me abandone e a praga consuma minha alma se o mal acontecer a você, ou a qualquer uma com você em nosso acampamento. Isso não era tão reconfortante quanto Elaine poderia ter desejado. Todas essas garantias de sua segurança apenas deixavam claro que havia alguma dúvida sobre isso, e ainda poderia haver. Uma Aes Sedai precisa de garantias de Shenaranos? Ela disse. Ela começou a fazer um exercício de noviça para ter calma e percebeu que não precisava disso. Muito estranho. Você pode liderar, Lord Kai. Ele apenas assentiu e virou o cavalo. Alguns dos Shenaranos olharam para a Vienda sem expressão, reconhecendo uma Aiel, mas, na maior parte, eles simplesmente ficaram para trás. Apenas os cascos esmagando a neve mais dura sob a neve fresca quebraram o silêncio da sua curta viagem. Ela estava certa. O acampamento Shenarano estava muito perto. Ela começou a ver sentinelas, montadas e blindadas apenas alguns minutos depois, e logo depois elas entraram no acampamento dos Shenaranos. Esparramado entre as árvores, o acampamento parecia maior do que ela imaginara. Quer ela olhasse para a esquerda, para a direita ou para a frente, tendas e fogueiras, fileiras de cavalos amarrados e fileiras de carroças se estendiam fora de sua vista. Enquanto ela e sua escolta passavam, soldados olhavam para cima com curiosidade. Homens de rosto duro com a cabeça raspada, exceto por um tufo no topo que às vezes era longo o suficiente para atingir os ombros. Poucos usavam qualquer parte de suas armaduras, mas as armaduras e armas sempre estavam à mão. O cheiro não era tão ruim quanto Merili havia descrito, embora ela pudesse perceber o leve odor de latrinas e esterco de cavalo sob o aroma do que quer que estivesse fervendo em todas aquelas panelas. Ninguém parecia faminto, embora muitos fossem magros. Não a magreza da fome, porém, apenas a de homens que nunca carregaram muita gordura. Ela notou que não havia chiados sobre qualquer fogo que ela pudesse ver. A carne seria mais difícil de obter do que o grão, embora o grão em si estivesse em falta o suficiente no final do inverno. A sopa de cevada não fortalecia um homem como a carne. Eles precisavam se mover logo. Nenhum lugar poderia suportar 4 exércitos deste tamanho por muito tempo. Ela só tinha que se certificar de que eles se movessem na direção certa. Nem todos que ela viu eram soldados com a cabeça raspada, é claro, embora os homens entre eles parecessem quase tão duros. Havia flecheiros fazendo flechas, construtores de rodas trabalhando em carroças, ferradores ferrando cavalos, lavadeiras mexendo em chaleiras ferventes, mulheres trabalhando com agulhas que poderiam ser costureiras ou esposas. Um grande número de pessoas sempre seguiam o exército, às vezes tanto quanto os próprios soldados. No entanto, ela não viu ninguém que pudesse ser a Aes Sedai. Era improvável que as irmãs arregaçassem as mangas e trabalhassem com pás de madeira nas chaleiras de roupa suja, ou vestissem lãs remendadas e sentassem serzindo calções. Por que elas queriam permanecer escondidas? Ela resistiu ao desejo de abraçar a fonte, de puxar Saidar através do angreal de tartaruga preso ao peito. Uma batalha de cada vez, e primeiro ela devia lutar por Andor. Diante de uma tenda muito maior do que qualquer outra que ela podia ver, de lona pálida com um pico longo, Cain desmontou e a ajudou a fazer o mesmo. Ele hesitou em ajudar Birgit e a Vienda, mas Birgit resolveu seu dilema descendo suavemente e entregando as rédeas a um soldado que esperava. A Vienda meio caindo da sela. Ela havia melhorado sua equitação, mas montar e desmontar ainda lhe davam dificuldade. Olhando ao redor para ver se alguém estava rindo, ela alisou suas saias volumosas, então desembrulhou o chale da cabeça e o colocou sobre os ombros.
Birch viu seu cavalo ser levado embora como se desejasse ter tirado o arco e a aljava da cela. Cain abriu uma das abas da entrada e fez uma reverência. Dando um último suspiro profundo e calmante, Elaine conduziu as outras duas mulheres. Não podia permitir que a vissem como uma suplicante. Ela não estava aqui para implorar ou se defender. Às vezes, Garrett Bryant dissera a ela quando era criança, você se encontra em menor número, sem nenhum caminho para escapar. Sempre faça o que seu inimigo menos espera, Elaine. Nesse caso, você deve atacar. Desde o início, ela devia atacar. Lá dentro, Mary Lily deslizou até ela pelos tapetes encamados que serviam de piso. O sorriso da diminuta cinza não foi precisamente aliviado, mas claramente estava feliz em ver Elaine. Além dela, estavam presentes apenas mais 5 pessoas, 2 mulheres e 3 homens, e um deles era um criado, um velho cavaleiro de pernas arqueadas e rosto cheio de cicatrizes que veio pegar capas e luvas e piscar para a vienda, antes de se retirar para uma mesa de madeira simples que continha uma bandeja de prata com um jarro de borda alta e uma série de xícaras. Os outros 4 governavam as nações das fronteiras. Uma série de cadeiras de acampamento sem encosto e 4 grandes braseiros segurando brasas incandescentes completavam a mobília da tenda. Este não era o tipo de recepção que a filha herdeira de Andor poderia esperar, com cortesãos e muitos servos e conversas ociosas entravadas antes que discussões sérias pudessem começar, e homens e mulheres nos ombros daqueles governantes para aconselhá-los. O que ela encontrou foi o que ela esperava. A cura havia livrado os olhos de Mary Lily de suas orelhas antes que ela deixasse o palácio, e ela fez a apresentação de Elaine com simples dignidade. Esta é a Elaine Trakand, da Aja Verde, como eu lhes disse. Isso e nada mais. Elaine sabia o suficiente de Vandene para escolher um dos 4 governantes que a enfrentavam. Eu lhes dou as boas-vindas, Elaine Sedai, disse Eazar de Shianar. Que a paz e a luz favoreçam você. Ele era um homem baixo, não mais alto do que ela, magro e um casaco cor de bronze, seu rosto sem rugas, apesar de um longo coque branco que pendia ao lado de sua cabeça. Olhando para seus olhos tristes, ela lembrou a si mesma de que ele era considerado um governante sábio e um diplomata habilidoso, além de um bom soldado. Na aparência, ele não era nenhuma dessas coisas. Posso oferecer-lhe vinho? As especiarias não são frescas, mas ganharam nitidez extra com a idade. Quando Merili nos disse que você viria de Kemini hoje, confesso que teria duvidado dela se ela não fosse a Aes Sedai, disse Eteniere de Kandor. Talvez meia mão mais alta que Merili, era roliça, o cabelo preto levemente salpicado de cinza, mas não havia nada de maternal nela, apesar do sorriso. A dignidade régia a vestia tanto quanto sua fina lã azul. Seus olhos eram azuis também, claros e nivelados. Estamos satisfeitos que você tenha vindo. Paitar de Arafel disse em uma voz surpreendentemente profunda e rica, que fez Elaine se sentir aquecida de alguma forma. Temos muito o que discutir com você. Vandene disse que ele era o homem mais bonito das fronteiras, e talvez fosse há muito tempo, mas a idade havia marcado profundas rugas em seu rosto, e apenas uma franja de cabelos grisalhos curtos permanecia em sua cabeça. Ele era alto e de ombros largos, porém, em verde liso, parecia forte. E não um tolo. Onde os outros carregavam seus anos com graça, Tenóbia, de Saldaeia, ostentava a juventude, mas não beleza, com seu nariz de bico de águia e boca larga. Seus olhos inclinados, quase roxos, na altura dos de Elaine, eram sua melhor característica. Talvez ela era a única boa. Enquanto as outras se vestiam com simplicidade, mesmo que governassem nações, seu vestido azul claro era trabalhado com pérolas e safiras, e ela usava mais safiras no cabelo. Adequado para a corte, mas dificilmente para um acampamento. E enquanto eles eram corteses, ela... Sob a luz, Merili Sedai, Tenóbia disse em voz alta, fazendo a testa.
Eu sei que você fala a verdade, mas ela parece mais uma criança do que uma Aes Sedai. Você não mencionou que ela traria uma Aiel de olhos negros. O rosto de Eleazar nunca mudou, mas a boca de Paitar se apertou. E Eteniel chegou ao ponto de olhar brevemente para Tenóbia em um olhar que seria adequado para uma mãe. Uma mãe muito irritada e descontente. Negros? A Vianda murmurou em confusão. Meus olhos não são negros. Eu nunca tinha visto olhos negros, exceto em um mascate, até cruzar a muralha do dragão. Você sabe que só posso falar a verdade, Tenóbia, e garanto a você, começou Meririli. Elaine a silenciou com um toque no braço. Basta que você saiba que eu sou a Aes Sedai, Tenóbia. Esta é minha irmã, a Vienda, do septo dos nove vales dos Aiel Tardad. A Vienda sorriu para eles, ou pelo menos mostrou os dentes. Esta é minha guardiã, Lady Birgit Trahelion. Birgit fez uma pequena reverência, sua trança dourada balançando. O anúncio causou tantos olhares assustados quanto o outro. Uma mulher Aiel era sua irmã? Sua guardiã era uma mulher? Mas Tenóbia e os outros governavam terras à beira da praga, onde os pesadelos realmente podiam andar à luz do dia, e qualquer um que deixasse assustar demais estava praticamente morto. Elaine não lhes deu a chance de se recuperar totalmente, no entanto. Ataque antes que eles saibam o que você está fazendo, Gareth Bryne disse. E continue atacando até derrotá-los ou passar por eles. Devemos considerar as sutilezas concluídas? Ela disse, pegando uma xícara que exalava o aroma de vinho condimentado da bandeja oferecida pelo velho soldado. Uma onda de cautela fluiu ao longo do vínculo da guardiã, e ela viu a Evianda olhar de soslaio para a xícara, mas não pretendia beber. Ela estava apenas feliz que nenhuma das duas realmente falou. Só um tolo pensaria que vocês vieram de tão longe para invadir Andor. Ela disse, caminhando até as cadeiras e se sentando. Governantes ou não, eles não tinham escolha a não ser segui-la ou encará-la de volta. Atrás de Birgit, já que ela estava atrás dela. Como de costume, a Vianda se dobrou no chão e arrumou as saias em um leque arrumado. Eles seguiram. O dragão renascido trouxe vocês, continuou Elaine. Vocês pediram essa audiência comigo porque eu estava em Falme. A questão é, por que isso é importante para vocês? Vocês acham que posso contar mais sobre o que aconteceu lá do que vocês já sabem? A trombeta de Valéria soou. Heróis mortos das lendas cavalgaram contra invasores Xianshan, e o dragão renascido lutou contra a sombra no céu para todos verem. Se vocês sabem tanto quanto eu. A audiência? Tenóbia disse incrédula, parando meio sentada. A cadeira de acampamento rangeu quando ela se deixou cair o resto do caminho. Ninguém pediu audiência. Mesmo se você já detivesse o trono de Andor. Vamos direto ao ponto, Tenóbia. Paitar interrompeu suavemente. Em vez de se sentar, ele se levantou, ocasionalmente bebendo seu vinho. Elaine estava feliz por ver as rugas em seu rosto. Essa voz poderia confundir os pensamentos de uma mulher, caso contrário. Eteniel poupou outro olhar rápido para Tenóbia enquanto se sentava e murmurou algo baixinho. Elaine pensou ter ouvido a palavra casamento com um som pesaroso, mas isso não fazia sentido. De qualquer forma, ela voltou sua atenção para Elaine assim que se acomodou em sua cadeira. Eu poderia gostar de sua ferocidade em outro momento, Elaine Sedai. Mas há poucos para gostarem de cair em uma emboscada que um dos seus próprios aliados ajudou a preparar. Tenóbia fez uma careta, embora Eteniel nem mesmo lançasse aqueles olhos afiados em sua direção. O que aconteceu em Falme, disse a rainha de Kandor a Elaine, não é tão importante quanto o que aconteceu. Não, Paitar. Devemos dizer a ela o que devemos dizer a ela. Ela já sabe demais para fazermos qualquer outra coisa. Sabemos que foi companheira do dragão renascido em Falme, Elaine. Uma amiga, talvez. Você está certa. Não viemos para invadir. Viemos para encontrar o dragão renascido.
E nós marchamos até aqui só para descobrir que ninguém sabe onde ele pode ser encontrado. Você sabe onde ele está? Elaine escondeu seu alívio com a pergunta direta. Nunca teria sido perguntada se eles achavam que ela era mais do que uma companheira ou amiga. Ela poderia ser direta. Ataque e continue atacando. Por que você quer encontrá-lo? Emissários ou mensageiros poderiam receber qualquer palavra que você quisesse enviar a ele. O que era tão bom quanto perguntar por que eles trouxeram vastos exércitos. Eazar não havia bebido vinho e ficou parado com os punhos nos quadris. A guerra contra a sombra é travada ao longo da praga, disse ele sombriamente. A última batalha será travada na praga, se não na própria Shayol Ghul. E ele ignora as fronteiras e se preocupa com terras que não viram Myrddraal desde a Guerra dos Trollocs. O Caracarne decide onde dançar as lanças, Aguacento, zombou a Vienda. Se você o seguir, então você luta onde ele diz. Acho que onde ele decidir ficaria melhor. Ninguém olhou para ela. Todos olhavam para Elaine. Ninguém aceitou a abertura que a Vienda havia oferecido. Elaine se obrigou a respirar uniformemente e encontrar seus olhares sem piscar. O exército da fronteira era uma armadilha muito grande para Elaida armar para pegar Elaine Trakandi. Mas Rand Altor, o dragão renascido, podia ser outra questão. Merili se mexeu na cadeira, mas tinha suas instruções. Não importa quantos tratados a irmã cinza tivesse negociado, uma vez que Elaine começasse, ela deveria ficar em silêncio. A confiança fluiu ao longo do vínculo com Bridget. Rand era uma pedra, ilegível e distante. Vocês sabem da proclamação da Torre Branca sobre ele? Ela perguntou baixinho. Eles deviam saber agora. A torre chama anátema a quem se aproximar do dragão renascido, salvo pelos ofícios da torre, disse Paitar com a mesma calma. Por fim, sentando-se, ele a olhou com olhos sérios. Você é a Aes Sedai. Certamente isso conta com a mesma coisa. A torre se intromete em todos os lugares, murmurou Tenóbia. Não, Eteniel, eu vou dizer isso. O mundo inteiro sabe que a torre está dividida. Você segue Elaida ou as rebeldes, Elaine? O mundo raramente sabe o que pensa que sabe, disse Merilil em uma voz que parecia baixar a temperatura na tenda. A pequena mulher que corria quando Elaine ordenava e guinchava quando as chamadoras de vento olhavam para ela, endireitou-se e encarou Tenóbia como uma Aes Sedai, seu rosto impassível tão gelado quanto seu tom. Os assuntos da torre são para as iniciadas saberem, Tenóbia. Se você quer aprender, peça para ter seu nome escrito no livro de noviça e em 20 anos você poderá aprender um pouco. Sua Majestade Iluminada, Tenóbia Sibacheri Kazad, Escudo do Norte e Espada da Fronteira da Praga, Gran Lady da Casa Kazad, Senhora de Shahanini, Asneli, Kunwar e Ganai, olhou para Merilil com toda a fúria de uma nevasca. E não disse nada. O respeito de Elaine por ela aumentou ligeiramente. A desobediência de Merilil não a desagradou. Isso a salvou de tentar prevaricar enquanto parecia falar apenas a verdade. Egwene disse que elas deveriam tentar viver como se a tivessem jurado os 3 juramentos, e aqui e agora, Elaine sentia o peso disso. Aqui, ela não era a filha herdeira de Andor lutando para reivindicar o trono de sua mãe, ou não apenas isso. Ela era uma Aes Sedai da Aja Verde, com mais motivos para cuidar das palavras do que simplesmente esconder o que queria que permanecesse escondido. Não posso dizer exatamente onde ele está. Verdade? Porque ela só poderia ter dado a eles uma direção vaga, mais ou menos em direção a Tear, sem dizer a que distância. Ela só tinha que ter cuidado com o que dizia e como. Eu sei que aparentemente ele pretende permanecer onde está por algum tempo. Ele não se movia há dias, a primeira vez desde que a deixou que ele permaneceu em qualquer lugar por mais de meio-dia. Eu lhes direi o que puder, mas apenas se vocês concordarem em marchar para o sul dentro de uma semana. Vocês vão ficar sem cevada, assim como carne se ficariam aqui por muito mais tempo, de qualquer maneira. Eu prometo,
vocês estarão marchando em direção ao dragão renascido. Para começar, eles iriam, de qualquer forma. Paitar balançou a cabeça careca. Você quer que entremos em Andor? Elaine Sedai. Ou devo chamá-la de Lady Elaine agora? Desejo-lhe a bênção da luz em sua busca pela coroa de Andor, mas não o suficiente para oferecer meus homens para lutar por ela. Elaine Sedai e Lady Elaine são a mesma coisa, ela disse a eles. Eu não peço que lutem por mim. Na verdade, espero de todo o coração que você atravesse Andor sem sequer uma escaramuça. Erguendo a taça de vinho prateada, ela molhou os lábios sem beber. Um lampejo de cautela surgiu através do vínculo de guardiã e, apesar de si mesma, Elaine riu. A Avienda a observava pelo canto do outro olho e franzia a testa. Mesmo agora, elas iam cuidar da futura mãe. Estou feliz que alguém ache isso divertido, disse Eteniel ironicamente. Tente pensar como um sulista, Paitar. Eles jogam o jogo das casas aqui, e acho que ela está sendo muito esperta nisso. Ela deveria estar, suponho. Sempre ouvi dizer que as Aes Sedai criaram o Daes Daemar. Pense em táticas, Paitar. Yazar estava estudando Elaine com um pequeno sorriso. Nós nos movemos em direção a Kemine como invasores, então qualquer andoerano verá. O inverno pode ser ameno aqui, mas ainda precisaremos de semanas para chegar tão longe. Quando fizermos, ela terá reunido o suficiente das casas andorianas contra nós e, para ela, ela terá o trono do leão ou perto o suficiente disso. Pelo menos força suficiente terá sido prometida a ela para que ninguém mais seja capaz de resistir por muito tempo contra ela. Tenobia se mexeu na cadeira, franzindo a testa e ajustando as saias, mas havia um respeito em seus olhos quando ela olhou para Elaine, que não estava lá antes. E quando chegarmos a Kemine, Elaine Sedai, disse Eteniel, você vai negociar conosco para sairmos de Andor sem uma batalha ser travada. Isso não saiu como uma pergunta, mas quase... muito inteligente mesmo. Se tudo funcionar como ela planeja, disse Yazar, seu sorriso desaparecendo. Ele estendeu a mão sem olhar e o velho soldado colocou uma taça de vinho nela. Batalhas raramente são assim, até mesmo desse tipo sem sangue, eu acho. Quero muito que tudo seja sem sangue, disse Elaine. Luz. Tinha que ser. Ou em vez de salvar seu país da guerra civil, ela o mergulharia no pior. Ou trabalhar duro para que seja. Espero que vocês façam o mesmo. Você também sabe onde está meu tio Davran, Elaine Sedai? Tenobia disse de repente. Davran Bashir? Gostaria de falar com ele tanto quanto com o dragão renascido. Lord Davran não está longe de Kemine, Tenobia. Mas não posso prometer que ele ainda estará lá quando você chegar. Isto é, se você concordar. Elaine se obrigou a respirar para esconder sua ansiedade. Ela estava além de onde pudesse voltar agora. Eles iriam para o sul, ela estava certa, mas sem o acordo com eles, haveria derramamento de sangue. Por um longo momento houve silêncio na tenda, exceto por um carvão estalando em um dos braseiros. Eteniel trocou olhares com os dois homens. Desde que eu possa ver meu tio, Tenobia disse acaloradamente, eu estou de acordo. Pela minha honra, estou de acordo, Yazar disse decisivamente, e quase em cima dele, embora em um tom mais suave, Paitar disse, sob a luz, estou de acordo. Então, todos nós também, respirou Eteniel. E agora a sua parte, Elaine Sedai. Onde encontramos o dragão renascido? Uma emoção percorreu Elaine, ela não sabia dizer se era alegria ou medo. Ela tinha feito o que tinha vindo fazer, arriscou os perigos para si mesma e para Andor, e só o tempo diria se ela tinha tomado a decisão certa. Ela respondeu sem hesitar. Como eu lhe disse, não posso dizer exatamente onde. No entanto, uma busca em Murande será lucrativa. Era verdade, embora o lucro fosse dela, não deles, se viesse algum. Egwene se movera de Murande hoje, levando embora o exército que detinha Aratel e Renchar e os outros nobres do sul.
Talvez os fronteiriços se movendo para o sul forçassem Aratelli, Luan e Pelivar a decidir, como Daelin acreditava que fariam, apoiá-la. Que a luz assim permitisse. Exceto por Tenóbia, os fronteiriços não pareciam nem um pouco exultantes em saber onde encontrar Rand. Eteniel soltou uma longa respiração, quase um suspiro, e Azar simplesmente assentiu e apertou os lábios em pensamento. Paitar bebeu a metade do vinho, o primeiro gole de verdade que tomou. Parecia que, por mais que quisesse encontrar o dragão renascido, não estavam ansiosos por encontrá-lo. Tenóbia, por outro lado, chamou o velho soldado para trazer o vinho e falou sobre o quanto ela queria ver o tio. Ela não teria pensado que a mulher tinha tanto sentimento de família. A noite chegava cedo naquela época do ano e restavam apenas algumas horas de luz do dia, como Yazar apontou, oferecendo camas para a noite. Eteniel sugeriu que sua própria barraca seria mais confortável, mas eles não deram nenhum sinal de decepção quando Elaine disse que deveria partir imediatamente. Notável que você possa cobrir tal distância tão rapidamente, murmurou Eteniel. Eu ouvi a Sedai falando de uma coisa chamada viajar. Um talento perdido? Você encontrou muitas irmãs em sua jornada? Elaine perguntou. Há algumas, respondeu Eteniel. Há Sedai em todos os lugares, ao que parece. Até Tenóbia ficou subitamente sem expressão. Permitindo que Birge colocasse o manto de Marta nos ombros, Elaine assentiu. Então, quer trazer nossos cavalos? Nenhuma delas voltou a falar até saírem do acampamento, cavalgando por entre as árvores. O cheiro dos cavalos e o fedor das latrinas pareciam suaves no acampamento, mas sua ausência aqui fazia o ar parecer muito fresco e a neve, de alguma forma, mais branca. Você estava muito quieta, bicho de Trahelion, disse a Vienda, batendo nas costelas de seu baio com os saltos. Ela sempre acreditou que o animal pararia sem lembretes para continuar. Uma guardiã não fala por sua Aes Sedai. Ela escuta e cuida dela. Birgit respondeu secamente. Era improvável que a floresta contivesse alguém que pudesse ameaçá-las, isso perto do acampamento Shienaranos. Mas seu arco permanecia descoberto e seus olhos examinavam as árvores. Uma forma de negociação muito mais apressada do que estou acostumado, Elaine, disse Merilili. Normalmente, esses assuntos exigem dias ou semanas de conversa, se não meses, antes que qualquer coisa seja acordada. Você teve sorte que eles não são domaneses, ou caerrienos, ela admitiu judiciosamente. Os fronteiriços são agradavelmente abertos e diretos, fáceis de lidar. Abertos e diretos? Elaine balançou a cabeça ligeiramente. Eles queriam encontrar Rand, mas esconderam o porquê. Eles ocultaram a presença de irmãs também. Pelo menos estariam se afastando dele, uma vez que ela os tivesse a caminho de Murande. Isso teria que servir, por enquanto, mas ela tinha que avisá-lo. Uma vez que pudesse descobrir como fazer isso sem colocá-lo em perigo. Cuide dele, ela pensou. Cuide dele por nós. A poucos quilômetros do acampamento, ela parou para estudar a floresta tão assiduamente quanto Birgit, especialmente atrás delas. O sol estava baixo nas copas das árvores. Uma raposa branca trotando apareceu por um instante e desapareceu. Algo cintilou em um galho cinza nu, talvez um pássaro ou um esquilo. Um falcão escuro de repente desceu do céu, e um guincho fino quebrou o ar e terminou de repente. Elas não estavam sendo seguidas. Não eram com os Shenaranos que ela se preocupava, mas com aquelas irmãs escondidas. O cansaço que havia desaparecido antes, com as notícias de Merilili, voltou com um interesse agora que seu encontro com os fronteiriços havia terminado. Ela não queria nada além de subir em sua cama o mais rápido possível, mas não queria o suficiente para fazer a trama de viajar para irmãs que ela não conhecia. Ela poderia ter tecido um portão para o estábulo do palácio, mas apenas com o risco de matar alguém que estivesse atravessando onde ele se abria. Então, em vez disso, ela teceu um para o outro lugar que ela conhecia tão bem.
Estava tão cansada que exigia esforço para tecer. Tão cansada que não pensou no angrial preso ao vestido até que a barra prateada apareceu no ar e se abriu para um campo coberto de grama marrom batida por nevascas anteriores. Um campo logo ao sul de Kemeny, onde Garrett Byrne muitas vezes a levava para observar os guardas da rainha cavalgando para o comando, quebrando as colunas para formar uma linha de 4 lado a lado em uma ordem gritada. Você vai apenas olhar para ele? Bridget exigiu. Elaine piscou. A Vianda e Merilília estudavam com preocupação. O rosto de Bridget não revelava nada, mas o vínculo também trazia preocupação. Eu estava pensando, Elaine disse, e guiou o coração de fogo pelo portão. A cama seria maravilhosa. Do antigo campo de treino aos altos portões em arcos situados nas paredes claras da cidade de 15 metros de altura era uma curta viagem. Os longos prédios do mercado que cercavam os portões estavam vazios àquela hora, mas os guardas de olhos aguçados ainda mantinham uma vigilância. Eles a observavam e os outros cavalgando aparentemente sem reconhecê-la. Mercenários, muito provavelmente. Eles não a conheciam a menos que a vissem no trono do leão. Com a ajuda da luz e sorte, eles a veriam ali. O crepúsculo estava se aproximando rapidamente, o céu se tornando um cinza profundo e as sombras oblíquas atravessando as ruas. Muito poucas pessoas ainda estavam fora de casa. Um punhado de pessoas correndo para terminar o trabalho do dia antes de ir para casa jantar e uma lareira quente. Um par de carregadores carregando a cadeirinha escura laqueada de um mercador passou trotando por uma rua à frente. E alguns momentos depois, uma das grandes carroças de bombeamento roncava na outra direção atrás de 8 cavalos correndo, suas rodas com ferraduras ruidosas nas pedras do calçamento. Outro incêndio em algum lugar. Aconteceu com mais frequência à noite. Uma patrulha de 4 guardas caminhou com seus cavalos em direção a ela, sem olhar para ela 2 vezes. Eles não a reconheceram mais do que os homens dos portões. Balançando em sua cela, ela cavalgou desejando sua cama. Foi um choque perceber que estava sendo retirada da cela. Ela abriu os olhos, que não se lembrava de ter fechado, e se viu sendo carregada para o palácio nos braços de Bridget. Coloque-me no chão, disse ela cansada. Ainda posso andar. Você mal consegue ficar de pé, Bridget rosnou. Fique quieta. Você não pode falar com ela, a Vianda disse em voz alta. Ela realmente precisa dormir, mestre Noy. Merilília disse em tom firme. Amanhã terá que aguentar. Ou esperar. Perdoe-me, mas amanhã não será o suficiente, respondeu Noy, por um milagre soando muito firme. É urgente que eu fale com ela agora. A cabeça de Elaine queria balançar quando ela ergueu. Raul Inori estava segurando aquela pasta de couro contra o peito magrelo, como sempre, mas o homem seco que falava de cabeças coroadas, com o mesmo tom empoeirado que ele usava para falar dos reparos do telhado, estava quase dançando nas pontas dos pés, tentando passar por Avienda e Merilília, que o seguravam pelo braço, segurando para trás. Me coloque no chão, Bridget, ela disse novamente, e pelo segundo milagre em tão pouco tempo, Bridget obedeceu. Ela manteve um braço de apoio em torno de Elaine, no entanto, pelo qual Elaine ficou grata. Não tinha certeza se suas pernas a teriam sustentado por muito tempo. O que foi, mestre Noy? Solte o homem, Avienda. Merilília. O primeiro escriturário disparou para a frente assim que o soltaram. As notícias começaram a chegar logo depois que você partiu, minha senhora, ele disse, não parecendo nada empoeirado. A preocupação franziu as sobrancelhas. Existem 4 exércitos. Pequenos, devo dizer agora, suponho. Luz. Eu me lembro quando 5.000 homens eram um exército. Ele esfregou a mão sobre sua cabeça careca, deixando os tufos brancos subindo atrás de suas orelhas em ordem eriçada. Há 4 pequenos exércitos se aproximando de Kemeny, vindos do leste. Ele continuou em um tom mais usual para ele. Quase. Eles estarão aqui dentro de uma semana, eu temo. 20.000 homens, talvez 30, não posso ter certeza. Ele meio que estendeu a pasta para ela, como se oferecendo para mostrar a ela os papéis dentro. Ele estava agitado. Quem? Ela disse.
Helena tinha propriedades e forças no leste, mas Nayan também. Mas nenhum deles conseguia levantar 20.000 homens. E a neve e a lama deveriam tê-lo segurado até a primavera. Deveria e iria, não construíam pontes. Ela parecia ouvir a voz de Line dizer. Não sei, minha senhora, respondeu Nori. Ainda não. Não importava, supôs Elaine. Quem quer que fosse, eles estavam vindo. E agora? Ao amanhecer, mestre Nori, quero que você comece a comprar todos os alimentos que puder encontrar fora dos muros e traga-os para dentro. Biste, faça com que o vassalo que anuncia a recompensa de alistamento acrescente que os mercenários têm 4 dias para alistar como guardas, ou eles devem deixar a cidade. E faça anúncios ao povo também, mestre Nori. Quem quiser sair antes do início do cerco deve ir agora. Isso reduzirá o número de bocas que temos que alimentar e pode levar mais alguns homens a se alistar na guarda. Afastando-se do apoio de Birch, ela caminhou pelo corredor em direção aos seus aposentos. Os outros foram obrigados a seguir. Merilili, avise a confraria e as Ata Amieri. Elas podem querer sair antes que comece também. Mapas, Birch. Mande trazer os bons mapas para meus aposentos. E outra coisa, mestre Nori. Não havia tempo para dormir. Não havia tempo para cansaço. Ela tinha uma cidade para defender.